Tu tem que detalhar porque tu tá perseguindo alguma coisa, não é porque tu quer facilitar a vida do teu construtor. Isso é como a mentalidade que eu tinha no Brasil. Eu tenho que detalhar porque o construtor não sabe como fazer e por isso que eu vou detalhar. Isso é o que eu pensava. Só que tu vai ter que detalhar por outro motivo. Tu vai detalhar porque tu tem um conceito que tu quer segurar com unhas e dentes. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. Como crescer 10 anos em apenas 2 dias. Leonardo, que promessa é essa, Leonardo? 10 anos em 2 dias, sabe como que isso é possível? Eu vou falar exatamente neste episódio, então fica comigo até o final, que ele tá show de bola, tá? Cara, tudo que eu queria era ter esse tipo de conteúdo quando eu tava iniciando na arquitetura. Quando eu tava iniciando na arquitetura não tinha nada, mal tinha Google, não tinha quase nada de informação. E hoje em dia também o tipo de conteúdo que eu estou dividindo aqui também não se encontra em outro lugar. Por quê? Porque é um conteúdo que eu tirei da minha cabeça, da minha experiência. E a minha experiência é diferente da experiência de muitos outros arquitetos. Eu trilhei carreira internacional, eu tive meu escritório no Brasil, tive empregos e trabalhos no exterior, Itália, Inglaterra, fui e voltei várias vezes. Trabalhei com prefeituras, trabalhei com clientes de vários tipos, então consegui aprender muita coisa, tá? E o que eu vou estar dividindo com vocês na live de hoje é como evoluir 10 anos em 2 dias na arquitetura. Sabe como é que a gente vai fazer isso? A gente vai modelar. A gente vai modelar alguém que tem um grande resultado. E quem é que eu modelava? Pô, eu modelava quem tinha chegado aonde eu queria chegar. Primeiro eu comecei a modelar de uma maneira mais sutil, né? Que eu simplesmente larguei meu escritório em Porto Alegre, isso em 2006, há muito tempo atrás, e eu fui para a Itália. Nunca tinha viajado para o exterior antes, eu fui para a Itália, já fui para morar. Então eu já estava em busca de alguma coisa que os europeus tinham e que eu não tinha, eu não enxergava nem na minha cidade, não tinha nenhum escritório em Porto Alegre que fazia aquilo e eu estava então a fim de entender como é que esse pessoal fazia. Então eu fui viajar para o exterior. E então ali já começou mais ou menos, mas a grande sacada que eu quero dividir com vocês de como evoluir esses 10 anos em 2 dias é principalmente na questão técnica. Principalmente na questão técnica de projetos. Isso começou a acontecer mais ou menos em 2009, 2010, quando eu comecei a estudar projetos de outros escritórios. E projetos de escritórios que eu estava admirando muito e que faziam uma arquitetura completamente diferente da que eu fazia. Essa sacada é muito importante. Tu vai ter que modelar escritórios que fazem uma arquitetura diferente da que tu produz. Diferente da arquitetura que tu tá trabalhando. E eu comecei a modelar esses escritórios. Comecei a modelar Studio MK27, comecei a modelar Arthur Casas, comecei a modelar Isaiah Enfield, comecei a modelar Jacobs Bernardes e comecei a entender como é que esse pessoal fazia os seus projetos. Eu ia no ArcDaily e começava a olhar as imagens com fotos em alta resolução, começava a olhar as plantas baixas, começava a olhar os cortes e eu começava a estudar esses projetos. Só que não é que eu simplesmente estudava os projetos de qualquer maneira, assim, de maneira rápida. Eu estudava a fundo. E então, para a gente conseguir estudar a fundo esses projetos, a gente vai ter que fazer o download e começar a olhar os desenhos técnicos e ver como é que isso se resolvia, qual era o resultado disso nas fotos
e olhar o que entregava nas fotos, que era muito diferente do que tu fazia, do que tu faz, e tu começa a olhar em plantas baixas, e daí tu começa a olhar em cortes. Quando tu tá fazendo tudo isso, tu está aprendendo muito. Se tu não modela outros arquitetos, tu demora anos, décadas para tu descobrir isso sozinho. E quando tu modela com técnica e com competência, tu consegue fazer isso em 1 ou 2 dias. Então eu me lembro que eu fiquei muito tempo da minha vida projetando de uma maneira muito convencional, e quando eu comecei a modelar esses grandes estúdios, em pouco tempo, em 1 ou 2 dias, eu tinha caído a ficha, né? Caiu a ficha, essa é uma expressão muito boa, né? Parece que é uma chave que vira e tu começa a entender que a metodologia que esse pessoal usa para projetar. Primeiro, eu entendi como é que o pessoal resolvia planta baixa. Por que as plantas baixas eram tão bonitas, né? E por que as minhas eram tão sem graça, tão feias, tão comuns? Era uma consequência da função, não era algo bonito, né? Não era nada modulado, não tinha uma ordem, sabe? Não era bonito. Uma bela planta baixa, muitas vezes, ela poderia ser uma obra de arte, sim, de tu botar na parede, né? Principalmente dos arquitetos paulistas. Os paulistas, na minha opinião, são os maiores plantistas do mundo. Eu falo, ah, eu falo de várias maneiras sobre planta baixa por aqui, né? Mas as plantas baixas do pessoal de São Paulo é incrível. Eu não sei exatamente qual é a técnica que eles ensinam na faculdade lá, mas realmente as plantas baixas são muito bonitas. E com certeza, para tu conseguir aquela beleza toda, relaxar um pouco referente à função, né? Então, às vezes, o cliente pede, eu quero um quarto da filha com, sei lá, com 30 metros quadrados. Eu quero o quarto do filho com 25. Sabe aquela coisinha, né? Um quarto é um pouquinho maior que o outro. E eu quero um estúdio de TV do lado, um estar íntimo de 20. Então, tu tem 30 metros quadrados, 25 e 20, e o cliente às vezes pede isso, porque tirou da cabeça dele que isso fazia sentido. Só que para a gente conseguir uma planta baixa bonita, a gente põe os 3 espaços um do lado do outro, todos na mesma dimensão, todos com a mesma solução de fachada. Aí sim, a gente consegue uma solução muito mais interessante. O Lincoln está perguntando aqui se eu indico algum livro de detalhamento. Bom dia, Lincoln. Existe uma revista alemã que ela é super ninja em detalhamentos, que é chamado Detail, né? Eu sempre falava detail, mas a expressão correta, né, segundo os ingleses que inventaram a língua, é detail. E eu vou escrever aqui o nome. É Detalhe em inglês. E é uma revista alemã, bem famosa. É muito boa a revista? É. Só que esses detalhes, eles são basicamente todos eles de um método construtivo europeu. É difícil tu encontrar algum detalhe assim que caia como uma luva assim para as necessidades brasileiras. A arquitetura brasileira ela acaba tendo uma característica bem inusitada, né? Bem típica, bem característica. Então, como é que eu descobri, né? Como é que eu aprendi a fazer detalhamento? Eu aprendi a fazer detalhamento quando eu fui para a Itália. Na Itália, acho que Na Itália, eu virei um bom arquiteto. Antes de ir para a Itália, eu não era um bom arquiteto. Eu trabalhei 1 ano e meio no escritório chamado OBR, e lá sim. Lá eu aprendi que a forma é muito mais importante que a função. E a forma deve guiar todo o nosso trabalho. Na Itália, eu aprendi a fazer arquitetura bonita, a perseguir e a desenhar uma arquitetura mais bonita e a segurar com unhas e dentes ela até o final do executivo. Defender aquela arquitetura, aquela ideia, aquele conceito. Porque o que a gente mais vê por aí, no Brasil é muito forte, não só no Brasil, em vários países do mundo, o pessoal faz aquele diagrama bonitinho, tem aquela solução conceitual, e na faculdade o pessoal às vezes faz até maquete física,
do que é o conceito da cidade, usa bloquinhos e tal, e do conceito do projeto, e depois vai se perdendo. E tu tem que manter isso até o final. Essa é a grande sacada que tu precisa ter para tu despontar na arquitetura. E para tu conseguir sacar detalhes, os italianos são muito bagunçados, né? Eles eram a sociedade é bagunçada, né? Tudo muito à vontade, muito informal, a comida, né? A pizza italiana é só um monte de ingrediente jogado, assim. Tu pega, parece que o cara pegou os ingredientes com a mão e jogou de qualquer jeito, assim. O jeito que caiu, caiu, tá? Então cai todos os ingredientes mais para um lado, outra parte da pizza fica meio que sem cobertura ali, sem muitos ingredientes. E eles põem para assar, e isso que deixa a pizza bonita e é muito característico da Itália, que eu adoro, inclusive. Mas na arquitetura eles eram muito organizados. Eles eram bagunçados com horário, né? Sempre eles começavam a trabalhar muito tarde, né? Todo mundo chegava no escritório depois das 10 e ficavam trabalhando até as 9 da noite, às vezes até as 10 da noite. Então era um ritmo assim todo diferente, assim. Eu brincava com eles que parecia que eles estavam no fuso horário californiano. Mas embora eles tenham essa característica, eles eram excelentes em projeto. Os projetos eram extremamente organizados. A organização de projetos que eu trago comigo até hoje é a organização deles. A organização inglesa também é muito boa, assim, só que eu acho ela muito burocrática, acho que tem coisas demais. E daí tem coisas que tu praticamente nunca usa, isso já fica nos templates, fica em tudo, né? Aquelas pastas. Mas eu gosto muito da organização italiana. Então, na Itália, eu aprendi a fazer projetos super bacanas e eu também aprendi a detalhar. Lá, né, respondendo o que o Lincoln falou, foi na Itália que eu aprendi a detalhar. E basicamente, para tu aprender a detalhar, tu precisa entender alguns princípios básicos. Isso eu aprendi na faculdade, né? Nem foi na Itália. Mas, basicamente, quase tudo funciona com um grid, tá? Se tu vai botar madeirinhas na vertical, significa que atrás tu vai ter que ter algo na horizontal para fixar. Se tu vai ter algo na horizontal, significa que atrás tu vai ter que ter algo na vertical para fixar. Então, esse é um dos princípios, tá? Pode ver com telhado, né? Cada vez que tu vai fazer alguma coisa que é num sentido, tu vai ter que ter um outro grid num outro sentido também para sustentar. Então, isso é uma das coisas, tá? Um dos princípios. E daí tu vai ter que ter, digamos, uma estrutura, outra coisa, outro princípio básico para tu aprender a detalhar. Sempre vai ter algo mais robusto, que vai ter algo mais forte, que vai estar fazendo a estrutura principal e depois algo vai afinando. Tem um projeto muito bacana, que isso era uma grande referência para nós na Itália, que era as típicas coberturas do Renzo Piano. A gente modelava muito aquele tipo de cobertura. Quando eu fui para o Brasil, um projeto que eu fiz, até usei esse tipo de cobertura. Se vocês pesquisarem, é um museu do Renzo Piano na Suíça. Mas basicamente é uma cobertura, é um grid, que vai indo é um grid todo metálico branco, é uma cobertura muito típica, né? O Renzo Piano também fez aquele museu em Chicago gigante, que também usa uma cobertura muito parecida, e se tu vai ver o Shard em Londres, aqui em Londres também é muito parecido. É muito típico do Renzo Piano essa estratégia. Ele usa tudo com estrutura metálica, ele vai usando perfis brancos com perfil I. Quanto mais ele vai se estendendo, ele vai ficando cada vez mais fino, mais esbelto, e como se fosse, é quase um degradê de estruturas, tá? Essa é uma bela expressão. Isso traz uma incrível leveza. Eu acho que isso virou uma característica. Eu falo muito de arquitetura autoral por aqui, né? Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu repito muito o que é uma arquitetura autoral. Isso é algo muito autoral do Renzo Piano. E o escritório na Itália que eu trabalhava, que é o BR, como eles trabalharam com o Renzo Piano, eles usavam isso, eles herdaram um pouco disso, e lá com eles que eu aprendi a gostar disso. Então, eles usavam um pouco dessa estratégia. Então, alguns projetos eles usaram essa estratégia nos projetos deles. Então, foi algo autoral do Renzo Piano que eles importaram. Eles importaram várias coisas do Renzo Piano, na verdade. E
Eu também, por estar convivendo com aqueles caras, eu também fui absorver, né? Eu nunca trabalhei internamente no Resupiano, mas eu trabalhei com arquitetos que trabalhavam com eles, então eu absorvi muito dessa cultura deles e daí eu usei em alguns projetos. Hoje eu não estou usando isso nos meus projetos residenciais. Antes de entrar nesse mundo do alto padrão, eu usava isso, principalmente logo depois que eu voltei da Europa. E isso é muito bacana, tá? Depois eu acabei desenvolvendo, digamos, o meu próprio estilo, tal, que acabou ficando um pouco diferente. Mas eu vou botar, galera, vão pro meu Stories depois, que eu vou publicar as imagens do projeto e eu vou botar vários projetos que foram baseados nisso, tanto do Ranzo Piano quanto do escritório OBR que eu trabalhei e outros projetos meus. E daí eu vou pegar um detalhamento que eu fiz também e vai mostrar esse princípio. E conforme tu vai, ah, conforme tu vai observando isso, tu vai aprender em 1 ou 2 dias. Tu vai aprender em 1 ou 2 dias o que o Renzo Piano demorou mais de 10 anos para criar. Essa é a grande sacada. O velhinho Renzo Piano demorou mais de 10 anos para ter essa sacada de que a estrutura fica muito mais bacana quando tu vai fragmentando, vai esfarelando ela. E o Lincoln falou aqui, né, OBR, do Paulo Brecha e Tommaso Principe, exatamente. Esses eram os miei capi, meus chefes italianos, né, um pouquinho de italiano ainda falo. Eram os meus chefes italianos e eram muito bacana, aprendi muito com esses caras. E o Paulo Brecha falava para mim toda hora, Leonardo, eu esqueci como é que era a expressão italiano, né? Alguns anos atrás eu lembrava, mas ele falava, Leonardo, quando tu achar uma ideia, tu tem que segurar com unhas e dentes até o final do projeto. E eu achava isso muito bacana, porque eu via que qualquer arquiteto de qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, esses arquitetos eles conseguem fazer um conceito de projeto muito bacana, tá? Qualquer arquiteto faz um conceito muito bacana. Agora são raros os arquitetos que conseguem ter a foto do projeto muito bacana, a foto da obra muito bacana. Isso que é o complicado, tá? Ah, a Larissa é minha aluna. Olá, Larissa, tudo bom? A Larissa perguntou se a live vai ficar salva. Eu vou deixar salva hoje, tá? Vou deixar essa live salva, mas vai ficar por pouco tempo. Então, quem perdeu o início, depois já assiste. E o Lincoln falou, né? O portfólio da OBR é muito lindo, é verdade. As, a OBR, a OBR é um escritório extremamente conceitual. Eles adotaram esse posicionamento. Eles querem fazer um portfólio. Eles adotaram a estratégia de ter um portfólio extremamente conceitual e de trabalhar com projetos extremamente conceituais. E não importa exatamente qual é o segmento, né? Não importa se é residencial, se é comercial, se é hospitalar, não é isso, isso não importa para eles. Eu trabalhei com eles em hospitais, eram hospitais de criança, muito legal, eles fizeram uma fachada toda colorida, que era um espectrum, né? Spectrum é uma gama de cores, né? Inspirada no outono e ia mudando de cor. E então a cor é super importante para o psicológico. Então, em hospitais de criança, então a presença de cores, os quartos dos hospitais serem coloridos, e então isso ajudava muito na recuperação das crianças. Depois eu trabalhei tinha um cinema antigo em Roma, a gente transformou aquele cinema num edifício de escritórios. Eu trabalhei muito, muito tempo num edifício chamado Milano Fiore 2000, se vocês procurarem no Google. Trabalhei 10 meses naquele projeto, trabalhei principalmente no executivo dele. Então, depois de trabalhar 10 meses no executivo, eu aprendi a detalhar muita coisa, né? Coisas que me marcaram, assim, foi o poder da cantoneira, tá? O poder do perfil metálico. O que é uma cantoneira? Cantoneira é um perfil em L, tá? Lembra do Leonardo? Lely. Um perfil em L. E eles faziam muita coisa com cantoneira. Faziam um acabamento
acabamento de marquises, faziam acabamento, então eram cantoneiras muito grandes. Puxa vida, será que eu vou desenhar aqui? Falar arquitetura sem desenhar é um pouco mais complicado, né? Só um pouquinho. Olha só, galera, esse desenho aqui. Isso aqui é uma mega sacada para vocês, tá? Tinha um prédio que é chamado Milano Fiore 2000. É um super prédio residencial em Milão. Fora de Milão, na verdade, né? Na região metropolitana de Milão. E as lajes tinham uma dimensão de 60 centímetros. Então aqui é 60 e aqui é 30 centímetros. E aqui, então, era 60 centímetros, só que eles queriam que todo o contorno, isso aí a gente usa muito no Brasil também, todo o contorno das fachadas fossem linhas brancas que iam percorrendo e aparecesse apenas 30 centímetros. Eu não me lembro se era 30 ou 40 na época, tá? Mas acho que era 30 centímetros. Só que como que eles faziam para afinar, para parecer mais fino? Eles colocavam cantoneiras metálicas aqui, de 15 centímetros cada uma, 15 por 15 aqui, 15 por 15 aqui. E essas cantoneiras eram pretas, ou cor carvão, né? Cinza super escuro. E daí aqui o que ficava branco. Então aqui tu enxergava a ilusão de ótica, que ficava apenas com 30 centímetros, ou seja, todas as linhas da fachada ficavam com apenas 15 centímetros, quer dizer, 30 centímetros, só que o que saía para fora era 60, né? Então é uma ilusão de ótica. Eu tenho que fazer, qualquer hora eu vou fazer uma live bacana, trazendo todos esses detalhamentos para vocês, e aí a gente vai poder discutir isso vendo o projeto realmente. Mas isso aqui é um detalhamento que a questão é a seguinte, né? O Lincoln perguntou como aprender detalhamento, né? Que livro eu indico? Então eu não aprendi nenhum livro, eu aprendi trabalhando realmente. Mas o que eu posso dividir com você sobre detalhamento é o porquê detalhar, tá? Tu tem que detalhar porque tu tá perseguindo alguma coisa, não é porque tu quer facilitar a vida do teu construtor. Isso é como a mentalidade que eu tinha no Brasil. Eu tenho que detalhar porque o construtor não sabe como fazer e por isso que eu vou detalhar. Isso é o que eu pensava. Só que tu vai ter que detalhar por outro motivo. Tu vai detalhar porque tu tem um conceito que tu quer segurar com unhas e dentes. Tu quer segurar um conceito com unhas e dentes até o final do projeto. E por isso é que tu quer detalhar. Porque, na verdade, tu tá perseguindo uma forma. Tu tá perseguindo um conceito formal. Tu tá perseguindo uma estética. E aquela estética para ti, no caso dos italianos, eles não queriam que ficasse com 60. Eles achavam grosseiro. O que eu muitas vezes já fiz? Vou desenhar aqui embaixo. Eu já fiz muitas vezes isso aqui, ó. A laje tem 60 centímetros e daí ela vai afinando para virar 30. Isso aqui é muito usado também com arquitetos paulistas também usam isso. Alguns arquitetos usam isso. Então a laje, toda a espessura de laje tá aqui, ela é mais espessa e daí tu vai para fora e vai afinando e fica 30. Os italianos quiseram usar uma estratégia diferente. E tem várias outras. Tem várias outras que a gente pode usar. E a questão é o motivo. Por que a gente vai detalhar? Tu vai detalhar porque tu quer que o construtor execute aquilo que tu idealizou. E a arquitetura, ela é uma criação. Ela é a criação do arquiteto. Tem jeito certo e jeito errado? Não. É como uma pintura, entendeu? É como uma comida. O indiano, ele faz comida de um jeito. O italiano faz comida de outro jeito. O francês é de outro jeito. E cada um tem o seu estilo. E esse estilo é autoral. E quando tu tem
quando tu tem na tua mente projetos autorais e todo o teu trabalho, toda a tua técnica de projeto é para viabilizar esse autoral, aí sim é que tu consegue fazer com que todo o teu ciclo feche e tu consiga realmente ter destaque na arquitetura e consegue crescer. E principalmente a tua equipe que vai estar detalhando junto contigo, ou que vai estar... Eu boto a equipe para fazer todo o trabalho, tá? Esse é o ideal. E daí tu simplesmente tu tem que dar suporte para a equipe conseguir fazer, tá? Então a equipe travou. Tem o carinha lá que não consegue mais seguir o detalhamento. E ele vai chegar: ô Leonardo, tem um minutinho? Opa, que manda? Eu tenho que fazer esse detalhamento aqui, só que eu não sei muito bem como é que eu faço. Como é que pode me ajudar aqui? E tu vai lá, ajuda o cara, faz um croquis, dá uma aulinha ali, explica do porquê que ele está detalhando, entendeu? Qual que é o objetivo, né? Ó, tu tá vendo esse 3D? O teu objetivo é, tu tem que fazer com que o executivo reflita exatamente o que está no 3D. Tu tá vendo que essa parede era 30 centímetros e quando dobrou, ela continuou 30 e depois desceu de novo 30 e 30, ficou um quadro todo ele com 30 centímetros? Sim, estou vendo. Então, no teu detalhamento, tu vai ter que dar um jeito de deixar isso. Porque a parede, geralmente, ela tem 25, às vezes, né? Parede externa, 25. Na faculdade falava, né? Parede interna de 15, parede externa de 25. Leonardo, então eu tô botando minha parede externa de 25, tu tá pedindo 30. Sim. A laje, o pacote de laje com forro e todas impermeabilização, com tudo, né? E platibanda ainda, tudo isso já deu 80. E tu tá querendo com 30? Sim. E tem a parte da sacada ali embaixo, que tem também um super espaço, mais um monte de coisa. Tu tá querendo com 30? Sim. E aí, como é que tu vai fazer isso? Essa é a mágica, tá? Para isso que a gente serve o detalhamento. Tu vai detalhar porque tu tá perseguindo uma estética. Tu vai detalhar porque tu tem algo para perseguir. E daí, nesse caso específico que eu falei, uma coisa é a parede. Bom, como é que a gente vai resolver a parede? Tu tem que transformar uma parede de 25 em 30. Como é que a gente vai engrossar ela? A gente vai lá, faz o estudo, engrossa ela, pronto. É a parte mais fácil até. Depois, a segunda parte é a parte de cima. Como é que a gente vai ter uma cobertura? Então, a gente vai estar afinando ela, né? Talvez a gente vai recuar essa platibanda e daí a gente vai até que consiga trazer com que fique com 30. E vai ter que testar ali, pode voltar para o 3D. Quem usa Revit, volta para o Revit também. Se for necessário, exporta no 3D de novo. Às vezes o próprio Revit já consegue validar. Você vai botar uma câmera no lugar mais distante da casa possível, ou num ponto da rua, que é interessante, do outro lado da calçada, e tu vai ver se um observador a 1,70 m de altura, 1,60 m, 1,70 m de altura, ele consegue enxergar a platibanda. Se ele ainda está enxergando a platibanda, será que tem como a gente recuar ainda mais a platibanda? Será que tem como a gente reduzir a platibanda? Como é que esses escritórios que a gente tanto admira conseguem fazer? Tipo Isai, tipo MK27, tipo Arthur Casas, tipo Bernardes, tipo Jacobs. Como que esses caras fazem? Vamos fazer pesquisa. Começa a fazer uma varredura no arquivo dele, começa a coletar fotos com plantas com cortes. E aí começa aquela investigação de Sherlock Holmes nos cortes da galera. E a gente começa a olhar esses cortes. O que eles estão fazendo? E a gente vai descobrir como é que esses caras fazem. Esses caras demoraram muito para desenvolver a técnica deles. Eu demorei mais de 10 anos para desenvolver a minha técnica. Hoje eu consigo, digamos, replicar ela com muita facilidade, né? Eu consigo... pessoas que não conhecem a minha técnica vão trabalhar comigo, né? Estagiários até mesmo, ou então arquitetos recém-formados vão trabalhar comigo. Eu consigo transmitir essa técnica e eles estão desenvolvendo os projetos com essa minha técnica, com esse meu estilo, tá? E é isso que todos os escritórios fazem, não sou diferente de nenhum. Todos eles fazem isso. Tu primeiro desenvolve uma técnica e depois tu replica. E quando tu começa a estudar a técnica dos outros
E quando cai a ficha, quando vira aquela chave, aí sim é quando tu começa a aprender 10 anos que o cara demorou para desenvolver e tu aprendeu isso em 1 ou 2 dias, tá? Por que eu botei 2 dias? Porque às vezes a gente subestima, né? Às vezes a gente acha que é só olhar um pouquinho e aprendeu. Tu tem que olhar muito, tá? Tu tem que estudar e tem que desenhar. Como é que eu aprendo? Eu olho a solução e eu tento fazer no meu projeto. E daí eu vejo, cara, eu pensei que eu tinha entendido, mas quando eu fui fazer no meu projeto não ficou igual. Daí eu tenho que voltar, entendeu? Por isso que às vezes demora 2 dias. Então tu vai lá, volta, estuda de novo, entende. Mas como que esse cara conseguiu? Por que que, né? Porque quando a gente começa a projetar, se a gente está querendo aquele tipo de projeto, bem limpo, bem bonitão, a gente começa a se sentir meio estúpido, meio burro, né? Que a gente não consegue fazer o que aqueles caras fizeram. Então, para isso, a gente pega e começa, então, a desenvolver uma técnica de estudo, tá? Olha o que a Amanda falou aqui. Tem outra plataforma fora o ArcDaily para encontrar essas plantas? Oi, Amanda. E o ArcDaily eu acho mais fácil. Tem, né? A gente consegue algumas vezes em livros, revistas, desculpa, né? A gente consegue em revistas, às vezes publicam. Eu não sou tão consumidor de revistas, né? Sou mais consumidor de sites. De vez em quando se consegue. Tinha um site que eu consumia muito alguns anos atrás, que era chamado Home Design. Home Design é Home Design, né? Deixa eu ver. Eu acho que era... Não sei se era assim que escrevia. Mas, não eram todos que eram bonitos, mas tinha bastante coisa. E na época eu estava trabalhando, querendo muita informação sobre vários, estava, digamos, criando o meu estilo, então eu achava interessante. E, por exemplo, agora eu estou no site, né? Tem uma casa em Melbourne. Então, o que é legal? Eu vi umas bem feias, aliás, as 2 primeiras eram feias, a terceira era uma casa em Melbourne. A de Melbourne já me chamou a atenção. E a de Melbourne são 3 faixas brancas, que a casa, de cerca de 90 centímetros cada faixa, 1 metro, mais ou menos, cada faixa horizontal, e o miolo, como se fosse um sanduíche, tá? Um sanduíche de 3 andares. E o sanduíche dessa casa aqui é um material, é vidro, com esquadrias com perfil escuro, e as paredes e brises, tudo escuro. Então, a estética dessa casa é um sanduíche em forma piramidal, mais ou menos, quase, não é pirâmide, né? Mas os volumes superiores vão ficando cada vez menores, que é uma estratégia diferente do que eu uso. E ali, nessa técnica, eles usaram o pão branco e o recheio escuro, tá? Então, é assim que eu começo a ler. E daí eu vou ver, será que essa casa, ela é bonita ou não? Não é exatamente essa pergunta que eu faço. Eu faço o seguinte, como eu tenho um escritório e tenho que fazer muitos projetos, eu pergunto, será que essa casa, ela é uma referência legal para o projeto que eu estou no exato momento procurando? Essa é a pergunta. Porque tu não tem que escolher um projeto que seja a referência para toda a tua vida. Não é isso. Tu tem que escolher alguns projetos que sejam referência para o projeto que tu está buscando e trabalhando no momento. Então, vamos supor que tu decidiu dividir o teu dia. De manhã eu vou trabalhar no projeto da casa ABC e à tarde eu vou trabalhar na casa MM, entendeu? Então, de manhã tu vai pesquisar um tipo de referências. E à tarde, como o cliente é diferente, um cliente gosta muito de branco, com tudo limpinho, lisinho. O outro cliente quer uma coisa bem confortável, rústica, bem natural. E então uma é uma casa menor, outra é uma casa maior. Então são referências que tu necessariamente precisa estar buscando diferentes. Então de manhã tu procura uma coisa, de tarde tu vai procurar outra. E é isso. Então não somente tipo de projeto, mas algumas vezes soluções de... Por exemplo, quando a gente está em executivo, o que a gente está procurando é soluções de detalhamento. E às vezes a gente consegue somente com foto, quando está com
quando tu tá com a tua técnica mais apurada, apenas com o hábito de pesquisar fotos, tu já consegue saber como é que o cara detalhou aquilo. Tu não precisa nem ter o detalhamento técnico dele, né? Só de olhar a foto e tu vê, nossa, que sacada massa que esse cara fez. E daí, tu tá com um olhar diferente, tu tá com um olhar buscando apenas o detalhamento. Daí tu começa a procurar detalhamento. Então, o que eu faço nas minhas referências? Eu tenho uma pasta que é só de casas. Só de casas de algum arquiteto que eu gosto muito. Depois eu faço outra pasta só de outro arquiteto que eu gosto muito. Depois outra pasta só de outro arquiteto que eu gosto muito. Depois eu faço uma pasta só de banheiros. Depois eu faço uma pasta só de escadas. Daí escadas, geralmente é escadas internas. Depois eu faço uma pasta só de escadas externas, porque é outro tipo de escada, completamente diferente. Então, independente da casa que eu tô trabalhando, vai chegar um momento que eu tenho que projetar uma escada externa. E daí eu vou olhar. Tem uma pasta que é só de paisagismo. Outras é só escadas de jardim, digamos assim. Uma coisa é uma escada mais formal, mais pomposa, que vai, né, da calçada até a casa. Outra coisa é aquela escadinha pequenininha no jardim, que vai para a horta. Então são escadas diferentes. Eu posso fazer uma outra pasta que só vou colecionar tudo isso. E conforme tu vai buscando, isso aí o Pinterest é interessante, porque o Pinterest tem uma inteligência artificial que é incrível, né? Se tu educar bem o teu algoritmo do Pinterest, isso é muito interessante, tá? Ele vai te ajudar muito. Tu põe a escada bacana ali, e daí o Pinterest ele vai pegar várias imagens que são parecidas, ou seja, outras escadas parecidas, ou outras escadas que pessoas que olharam aquela também clicaram nas de baixo. Daí ele tem essa inteligência, então tu consegue algumas vezes com rapidez pegar várias informações. Só que chega um momento que tu tá no Pinterest, daí ele bagunça, daí esgotou a inteligência do algoritmo, daí só começa a vir coisas mais pouco relevantes, tá? Daí tu tem que buscar outras, tu tem que ou inicia o processo do zero, ou vai para outra fonte de pesquisa. E isso aí, galera. Que cara que fala bastante, né? Ó, Design Boom, adoro Design Boom. Design Boom, Design é muito bom, excelente também. O Design Boom, por que eu gosto do Design Boom? Até comentei isso nos meus stories, né? Alguém perguntou um tipo de referência que eu gosto de consultar, o Design Boom. Porque o Design Boom, ele é fora do padrão. Se eu pesquiso, por exemplo, ArcDaily, ou então Galeria Arquitetura, né? Quem é do Brasil conhece Galeria Arquitetura. É um site típico, é um site que vários escritórios brasileiros postam material ali, ou eles coletam material dos escritórios brasileiros. Se tu pesquisar na Galeria Arquitetura, tu vai fazer algo muito, muito similar ao que todo mundo já está fazendo, porque tá todo mundo que está mais ou menos no mercado já está no Galeria Arquitetura. Então, se tu for para aquela linha, tu tem uma tendência a ficar muito parecido com a maioria. Agora, o Design Boom, ele é um site italiano e eles pensam fora da casinha. Então, eles têm uma curadoria muito forte e o que está no Design Boom é algo que está fora da curva, tá? E então, se tu fica pesquisando o que está fora da curva, tu tá mirando em algo que são as fontes mais avançadas, são as fontes que as tuas referências também pesquisam. E então eu sempre gostei de fazer esse tipo de pesquisa, tá? Que, digamos, tu tá à frente. Galeria Arquitetura deu uma caída, o pessoal falou, né? Eu não acompanho muito. Eu sei, na época eles lançaram esse site, aí eu acompanhei o que eles faziam. Eu não acompanho muito. Deixa eu ver, a Luana falou antes sobre Itália aqui. Deixa eu ver, pegar um... Não, falou sobre França, eu não li o que ela falou. Vamos ver se eu acho. O que a Luana falou sobre a França? Luana é minha aluna, super arquiteta. Luana, a gente vai fazer uma live. A Luana está trabalhando em Nice com um escritório francês muito massa. A gente podia trocar uma experiência sobre isso, Luana.
Manda uma mensagem, vamos tentar fazer uma live. Aqui na França é tudo muito técnico e organizado. Talvez característico da comida também. É verdade, com certeza. A comida francesa é mais organizadinha. A comida italiana é bem bagunçada. A comida inglesa é sem graça. Vamos ver o que o Lucas mandou aqui também para nós. O Lucas, super arquiteto também, meu aluno do Arc Revolution. Ó, tem aulas, lives, mentorias. Estão ajudando muito no desenvolvimento dessa sensibilidade para conseguir realmente analisar e entender melhor os projetos. Muito obrigado, Mader. Isso aí, obrigado, Lucas. Lucas, super aluno do Arc Revolution. É isso aí, galera. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, uma nova live aqui. E fiquem ligados, por favor. Eu vou fazer uma caixinha de pergunta agora nos meus stories e depois eu vou botar todo o meu material sobre aquele projeto que eu estava falando do Renzo Piano. Meu filho está imprimindo aqui do meu lado. Meu filho é escritor. Meu filho tem 8 anos e escreve vários livros. É incrível, né? Os caras gostam de escrever. Ele escreve, sabe por quê? Isso não tem nada a ver com arquitetura, tá? Mas ele lê muito. Então, tem 8 anos, ele lê muito mais do que... Acho que ele leu muito mais livros do que eu podia imaginar que seria possível uma criança ler. E aqui na Inglaterra, né, os professores incentivam, ou quase obrigam bastante a criançada a ler. E ele, de tanto ler livros, ele tem um computadorzinho que a única coisa que eu dou acesso no computador dele é o Google Docs. Tem poucas coisas, né? Tem jogo de xadrez também, alguns poucos jogos assim. Mas é o Google Docs. Daí, como ele abre o computador, não tem o que fazer, ele começa a escrever. Ele fica escrevendo, ele fica criando várias histórias. E como é interessante, né? Isso quer dizer o seguinte, que cada vez que tu modela... assim, ó, as pessoas e o comportamento das pessoas são modelados, são modeláveis. Então, da mesma maneira que o meu filho, ele recebeu certos limites do que ele pode fazer e foi incentivado a a ter certos hábitos, que praticamente é quase que ler um livro por semana, né? Ele tem que ler um livro, realmente, e com 8 anos só. E daí ele acaba tendo uma ideia e fica escrevendo bastante. Rafa, tu tá imprimindo, Rafa. Tu tava falando de ti aqui, mas qualquer hora eu convido ele para uma live, ele vai falar a opinião dele sobre isso. Tá, galera? Então tá. Forte abraço a todos e até amanhã, então. Tá bom? Até mais. Quer aparecer aqui ou não? Dá um oi pra galera aqui. Oi. Então tá. Tchau, tchau, galera. Falou.